Olá, você vai ver nesta edição do Câmara Rio Notícias. Câmara Municipal recebe secretário de Transportes para discutir orçamento da pasta para 2020. É preciso saber de onde estão tirando dinheiro para executarem serviços que não são prioridades da SATRIO. Comissão de Moradia Adequada volta a debater situação dos moradores de comunidades de Guadalupe e Barros Filho. O Estado, o poder público, ele tem a obrigação de prover essa necessidade do cidadão, da cidadã. E uma audiência pública discutiu a parceria público-privada da Rio Luz, que vai modernizar o parque de luz da cidade. Serão trocadas 10 mil lâmpadas na capital. A meta é atingir 450 mil pontos de iluminação em 2 anos. Não saia daí, a gente volta já. Em 2018, a Rio TV Câmara trouxe grandes novidades para tornar a sua experiência ainda mais dinâmica. Agora você tem mais 2 canais de comunicação com a gente. Além do Facebook e YouTube, também estamos no Instagram e no Twitter. Bastidores das matérias, programas, conteúdos exclusivos e muito mais. No estúdio ou nas ruas. Saiba em primeira mão o que acontece na Casa do Cidadão Carioca e em todo o município. Desde o cotidiano da cidade em um jornal diário. Passando pelo plenário da Câmara Municipal. Além de programas sobre o Legislativo e a cidade. E debates com vereadores e especialistas sobre os temas mais relevantes para os cariocas. Uma linguagem dinâmica e informativa. Que colocamos no ar todos os dias. Participe, mande críticas, sugestões e nos ajude a fazer uma programação cada vez melhor. Você também faz parte dessa história. Trabalhamos duro para levar até você uma programação de qualidade. Seja onde for, a Rio TV Câmara estará conectada com você. Siga a Rio TV Câmara nas redes sociais. A gente começa esta edição do Câmara Rio Notícias falando do orçamento da Secretaria Municipal de Transportes para 2020. A previsão de verbas para a pasta foi discutida em uma audiência pública promovida pela Comissão de Finanças e Orçamento. O depoimento do atual secretário, Coronel Paulo César Amêndola, há pouco tempo no cargo, decepcionou os vereadores da comissão. A audiência pública para debater o projeto de lei número 1526 de 2019, que estima a receita e fixa a despesa da cidade do Rio de Janeiro para 2020, com a Secretaria Municipal de Transportes e a SETRIO, foi realizada nesta terça-feira na Câmara Municipal. O objetivo do encontro, conduzido pelo vereador Rafael Aloísio Freitas na mesa, era que os parlamentares opinassem sobre proposições relativas à matéria tributária, abertura de créditos, empréstimos e dívida pública, além de fixação da remuneração dos servidores. Os vereadores aproveitaram o encontro para ampliar a discussão para além da previsão orçamentária para o ano que vem. A presidente da Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira da Casa, Rosa Fernandes, cobrou atividades prioritárias da Companhia de Engenharia de Tráfego Carioca. Independente do rito da audiência, dos questionamentos, é preciso saber de onde estão tirando dinheiro para executarem serviços que não são prioridades da SATRIO. Pintar pista de caminhada, pintar pistas em cima de praça, fazer serviço em ruas secundárias em detrimento das vias principais da cidade é uma irresponsabilidade. Então é preciso saber de onde está saindo esse dinheiro, porque sempre se escuta que não há recurso para fazer e cumprir com as obrigações. Então vamos lá, vamos botar as coisas no seu devido lugar. Comecem fazendo aquilo que é obrigação, depois vocês podem brincar com as execuções políticas eleitorais. O secretário municipal de Transportes, Coronel Amêndola, argumentou que assumiu a pasta há pouco tempo e, por isso, não tinha subsídios para responder os questionamentos apresentados em plenário. Nós iremos responder elas no momento aqui agora. Eu gostaria de não informar porque envolve uma série de dados. Exemplo, BRT. Recentemente recebemos um volumoso relatório do interventor, há pouco tempo. Isso está na nossa assessoria de planejamento, em estudo. Isso não pode ser feito num prazo de poucos dias, algumas semanas, para ver as decorrências práticas daquele relatório.
que a prefeitura vai fazer com aquele relatório, o que vai implementar e tal. Isso é uma tarefa que não pode se fazer em pouco tempo. Então, eu ia pedir a permissão para que nós pudéssemos, essas perguntas serem remetidas formalmente e que nós possamos nos debruçar a partir de hoje para respondê-las integralmente. Já o vereador Tarcísio Mota não ficou satisfeito com o resultado da audiência. Minha preocupação aqui maior é a respeito do sistema de ônibus da cidade do Rio de Janeiro. Esse sistema que a população reclama todos os dias e a gente precisa saber o que a SMTR está fazendo para melhorar isso. Então, uma coisa que inclusive tem relação com o orçamento é as multas que precisam ser aplicadas às empresas de ônibus toda vez que uma linha que está prevista no contrato some. Essas multas estão sendo aplicadas? Essas multas estão sendo pagas? O que a gente tem de conhecimento é que não está, elas nem aparecem no orçamento da SMTR. É um absurdo isso que a gente viu aqui hoje. Se elas não aparecem, por quê? Por que elas não estão sendo pagas? O que a prefeitura está fazendo para ampliar e para estruturar o sistema de fiscalização e cobrança de multas sobre o sistema de ônibus na cidade do Rio de Janeiro? Isso é muito importante, porque senão as empresas fazem o que querem com a cidade, como a gente tem visto em várias medidas e reclamações da cidade do Rio de Janeiro. Na sessão plenária desta quarta-feira, os parlamentares votaram vários projetos de lei, mas a discussão principal ficou em torno da iniciativa da Prefeitura em aderir à implementação das escolas militares no município. Em tempos que a escola anda depredada, em tempos que a escola anda com todas as dificuldades, 30 mil crianças sem vaga nas creches do município do Rio de Janeiro, e o prefeito Marcelo Crivella com esse factoide de escola cívico-militar. Então, eu quero aqui fazer a colocação da minha preocupação e o meu repúdio a essa orientação da rede municipal de educação. Queria falar para o vereador Raimon que repúdio se faz para aquilo que é ruim. E o vereador mostra inteiro desconhecimento de causa em relação ao brilhante serviço prestado por todas as instituições de ensino militar no país. E eu falo com conhecimento de causa de quem se formou e teve todas as oportunidades possíveis por conta de uma escola militar. Então, o que o Partido dos Trabalhadores fez com esses anos em que deixaram a educação brasileira em pandarecos, o jovem brasileiro hoje não sabe fazer uma conta de somar e de dividir, não sabe interpretar um texto. Mas se você pegar as escolas militares, elas estão em primeiro lugar em qualquer ranking de comparação possível no país. O aluno no colégio militar custa aos cofres públicos, no geral, R$19 mil, enquanto um aluno da rede pública não chega nem perto de R$6 mil. Se trata da questão da estrutura, se trata da questão da formação dos professores, se trata da questão da quantidade de servidores, dos laboratórios e etc. O que o governo Bolsonaro e o ministro Weintraub faz isso é mais um factoide nesta lógica ideológica, ele gosta sempre de dizer que os outros são ideológicos, de tentar enganar a população ao dizer que bastando pagar alguns oficiais da reserva para cuidar de parte da disciplina das escolas, isso vai resolver os problemas da educação brasileira. Militarizar os colégios não é a solução, porque a gente não consegue militarizar todos. Agora, a disciplina é fundamental. E ter medo dos colégios militares nos assustam. Principalmente daqueles que se dizem socialistas, porque todas as democracias, entre aspas, todos os governos socialistas se baseiam nos militares. Então, eu não entendo que medo é esse de governos militares. A vereadora Rosa Fernandes falou sobre a questão da lei orçamentária e a transformação dos funcionários da Conlurb em estatutários. Esse decreto suplementar para 2019 ainda, para ser executado, também deverá ser emendado para 2020, porque eles estão passando esse programa de trabalho, que hoje é da Conlurb, para a Secretaria de Infraestrutura, e ele precisa ser corrigido. E tudo isso depende que o Executivo encaminhe, porque nós teremos que proceder o ritual como se fosse o início do processo de aprovação da lei orçamentária.
Durante a sessão plenária, os parlamentares aprovaram o projeto de lei de autoria da vereadora Tereza Berger, em conjunto com 4 comissões permanentes. O projeto concede isenção a imóveis que pertencem à Academia Brasileira de Letras. O vereador Dr. João Ricardo falou sobre a preocupação dos moradores do Morro do Turano com o reservatório de água da SEDAI. Com várias rachaduras, com vazamentos por toda parte, e esse reservatório está cheio. E se ele rachar, quebrar, explodir, vai ser uma tragédia humana de grandes proporções. Então nós protocolamos no gabinete do vice-governador, que vocês sabem foi vereador aqui, é nosso amigo, nos recebe muito bem. Protocolamos esse pedido de socorro e esse pedido vai ser encaminhado à SEDAI para que tome as providências com urgência. A Comissão Especial de Moradia Adequada discutiu a situação dos moradores de comunidades de Guadalupe e Barros Filho. A Defensoria Pública e a Procuradoria do município participaram do debate. O presidente da comissão, vereador Raimon, lembrou que a luta para reduzir o déficit habitacional na cidade é de todos. Tem que ser discutido com as comunidades. As pessoas impactadas precisam participar de todo o processo. A luta das famílias para garantir o direito a uma moradia digna e antiga. Cerca de 46 famílias serão removidas por conta do traçado das obras da Transbrasil. Nós procuramos a Defensoria Pública e ao longo desse tempo nós não temos contato com a Prefeitura. Simplesmente o que eles fazem? Eles colam notificação no nosso portão. Maria Eunice da Costa, moradora da comunidade Barros Filho, disse que a Prefeitura não fornece informações aos moradores. Como vai ficar a água de chuva? Como é que vai ficar as invasões? Porque vai acontecer, isso é óbvio. Vai sobrar muito terreno para trás. E aí? Como é que vai ficar essas pessoas que estão ficando lá, que estão envelhecendo lá? Esses que não vão poder comprar outra casa porque não tem mais, não vão receber uma indenização correta e não tem mais força para elaborar, porque muitos ali construíram suas casas e melhoraram com o próprio suor. Na comunidade, cerca de 29 famílias sofrem com o processo de remoção por onde passará a via expressa. Nós nos assustamos bastante, porque a nossa situação, bem dizer, era a mesma da Eternite e a maneira como eles foram tratados não foi nada levado em consideração. É uma área de invasão, sai, fica, e ficou aquilo que até hoje, ainda está acontecendo. O procurador do município lembrou que o órgão tem o dever de defender o direito dos moradores e destacou que o déficit habitacional na cidade é gigantesco. De fato, existe na cidade do Rio de Janeiro um déficit habitacional gigantesco. Esse é um problema. Não pensem, senhores, que o procurador do município, quando vem atuar num processo administrativo ou num processo judicial e que se conclui pelo processo de remoção, ele faz isso de forma feliz, contente, não faz. A defensora pública discordou em alguns pontos do procurador. A prefeitura está exigindo que a população ajuize uma ação de uso capião individual para que o depósito da indenização seja feito no bojo dessa ação individual. Nesse ponto, também, a Defensoria Pública ela discorda, porque a ação de uso capião é uma ação que demora mais de 10 anos, em alguns casos. São ações muito burocráticas. E por diversas outras circunstâncias, que não seja efetivamente por meio da comprovação da posse, a ação pode ser extinta. Depois de um amplo debate entre a Defensoria Pública e a Procuradoria do município sobre a situação do processo de remoção dos moradores da comunidade Eternite Barros Filho, uma nova reunião ficou agendada entre os órgãos para definir qual será o melhor caminho para resolver o processo de remoção desses moradores. O presidente da comissão, vereador Raimon, disse que o debate é fundamental para avançar no tema da moradia adequada na cidade. A moradia é um direito consignado na Constituição, nos direitos sociais, é um deles. E o Estado, o poder público, ele tem a obrigação de prover essa necessidade do cidadão, da cidadã. O município diz que ali é área pública e a Defensoria tem um laudo que indica que há área privada também. Nesse sentido, nós tiramos o encaminhamento de fazer uma reunião juntando o Ministério Público, Defensoria Pública, Procuradoria-Geral do Município, Secretaria Municipal de Habitação e Infraestrutura e também os moradores dessas duas comunidades para a gente, sentando à mesa, encontrar um melhor caminho, quem sabe um termo de ajuste de conduta para que essas comunidades sejam protegidas, que é a obrigação nossa caminhar para a proteção delas, com elas.
A audiência pública discute segurança nas escolas municipais. Comissão de Assuntos Urbanos realiza nova audiência para discutir mudanças nas regras urbanísticas. CPI dos contratos emergenciais ouve advogado de empresa que presta serviços à Secretaria Municipal de Educação. Projeto de lei inclui alimentos da cozinha baiana na relação de produtos que podem ser comercializados por vendedores ambulantes. E Câmara do Rio entrega moções de louvor para profissionais do Corpo de Bombeiros de Brumadinho, em Minas Gerais. E você vai ver no próximo bloco. Vereadores debatem a parceria público-privada da Rio Luz, que vai modernizar a iluminação da cidade. Acompanhe as sessões plenárias da Câmara Municipal do Rio de Janeiro de terça a quinta-feira, de 2 às 6 horas da tarde. Aqui os vereadores usam a tribuna para falar de temas ligados à cidade e também apresentam, discutem e aprovam projetos de lei de interesse da população carioca. Não perca as notícias do Legislativo Municipal aqui na Rio TV Câmara. Nessa quinta-feira, 14 de novembro, é comemorado o Dia Mundial do Diabetes. Incentivar bons hábitos alimentares e a prática de atividades físicas são recomendações de especialistas e devem começar na infância. Eu recebo aqui no estúdio a pediatra Lilian Cristina Moreira. Doutora Lilian, muito obrigada pela presença. E, de acordo com a Sociedade Brasileira de Pediatria e Endocrinologia, o número de crianças diabéticas está aumentando. Aqui a senhora associa o número tão grande, né, que avançou tanto dessa doença. Ingrid, obrigada pelo convite e parabéns a vocês darem espaço a falar sobre esse assunto tão importante. De fato, o número de casos de diabetes vem aumentando, especialmente em crianças e adolescentes. E mais do que isso, o diabetes tipo 2, que era uma doença que incidia muito mais numa faixa etária mais avançada, a gente falava até o diabetes do idoso, né, a partir de 40, 50 anos, ele vem começando a diminuir a incidência da faixa etária dele. E a gente tem visto atualmente adolescentes e mesmo crianças desenvolvendo diabetes tipo 2. O diabetes tipo 2 é uma doença de causas multifatoriais, mas existe um componente poligênico muito importante, quer dizer, existe uma questão genética. Normalmente, quem tem uma criança que desenvolve diabetes tipo 2, geralmente tem uma outra pessoa na família, geralmente um parente de primeiro grau, que também tem a doença. Então, o fator genético é importante. Mas, mais do que isso, o fator socioambiental é muito importante. Quer dizer, os hábitos de vida, especialmente a mudança dos hábitos alimentares que vem se deteriorando ao longo das décadas, com o aumento da ingesta de alimentos extremamente processados, industrializados, ricos em açúcares, em gorduras trans, gorduras de má qualidade, hipercalóricos sem essa necessidade e, junto com isso, a diminuição das práticas de atividade física. A criança está muito mais enclausurada, a criança está muito mais parada em frente a telas de TV, de computador, de telefones, etc. Então, essa associação, é uma associação muito ruim para a criança, porque faz com que a criança coma alimentos de má qualidade, a criança fica mal nutrida, mas, ao mesmo tempo, tem um sobrepeso. E associado a isso, né, a criança acaba tendo na questão da obesidade, e a obesidade é um disparador de uma série de outras doenças e de complicações, como o diabetes tipo 2. É raro o diabetes tipo 2 não estar associado a um sobrepeso, a uma obesidade. Agora, essa doença em crianças é mais grave do que quando desenvolvida em adulto, doutora Lilian? Sim, é mais grave, porque a gente tem que entender que qualquer doença no organismo que está em construção é sempre muito mais perigosa, muito mais grave do que no organismo que já está totalmente desenvolvido, como no de um adulto. Então, de fato, é uma doença de mau prognóstico nesse aspecto, porque quando a criança já tem todos os fatores que levaram a ela a desenvolver esse diabetes tipo 2, quer dizer, o fator genético é muito importante, é muito comum essa criança que desenvolve diabetes, e adolescente, ter algum outro parente de primeiro grau na família que também tem diabetes tipo 2. Então, ela vai carregar essa problemática, né, essa problemática do diabetes desde a infância e adolescente ao longo da vida adulta dela. E o diabetes, a gente tem que entender que é uma doença sistêmica. É uma doença que ela afeta toda e qualquer célula do nosso organismo, porque é uma doença inflamatória dos vasos sanguíneos. Então, a qualidade de irrigação sanguínea que chega a cada órgão faz com que seja assim, o diabetes ataque toda e qualquer célula. Por isso, o diabetes ataca, muitas vezes, os olhos, produzindo uma retinopatia diabética.
causa AVC, o famoso derrame cerebral, pode ser causa também de infarto agudo do miocárdio, aquela questão do pé diabético, né? Quem nunca ouviu falar de a pessoa ter problemas nos pés, nas periferias, e ter que sofrer amputação. Então, é uma doença grave, sistêmica e muitas vezes muito silenciosa. Tem como reverter esse quadro em criança? Olha, o diabetes tipo 2, ele tem um fator genético importante e um fator também ambiental, socioambiental. Então, a gente tem que atacar o fator que a gente pode modificar, porque a genética, a princípio, a gente não pode. Então, mudar completamente os hábitos de vida daquela família, porque normalmente não é uma criança diabética isolada numa família, é todo digamos, um entorno da criança que produziu essa criança obesa, diabética e tudo mais. Então, tem tratamento sim, porque a boa notícia é que no diabetes tipo 2, o pâncreas continua funcionando e produzindo insulina. Às vezes produzindo até uma quantidade maior de insulina, às vezes menos. O que a gente tem que trabalhar é a resistência periférica à insulina, quer dizer, se a gente conjugar com a criança voltar ao seu peso adequado, melhorar a qualidade da sua dieta e modificar a questão dos hábitos de atividade física, a gente consegue reverter esse quadro e até conseguir livrar a criança de medicamentos hipoglicemiantes. Então, é um quadro que é passível de reversão, sim, mas exige muito empenho mesmo. A importância, na opinião da senhora, desse Dia Mundial da Diabetes? É importante falar porque digamos, os malefícios, os prejuízos a médio e longo prazo são muito caros para a pessoa. Uma criança que desenvolve diabetes, o tipo 1 ainda é mais complexo, né? Mas mesmo o tipo 2, é uma criança que sofre risco de uma série de complicações, de uma série de doenças ao longo da vida dela. Então, a gente precisa falar sobre isso, a gente precisa enfrentar os fatores que causam a diabetes, que são, digamos, os disparadores da diabetes, e é preciso que as famílias, os pais, as mães, as famílias como um todo, compreendam isso, entendam isso e ajudem aquela criança desde pequeno a ter um peso adequado à idade, uma alimentação nutritiva, saborosa, gostosa, mas de qualidade. Fazendo isso e botando a criança para a rua, para brincar, praticar atividade física, nossa, a gente evitaria uma série de doenças e também o diabetes. Doutora, muito obrigada. Eu que agradeço e é muito importante ter na mídia um espaço como esse para esclarecer a população e a gente promover a saúde das nossas crianças. Com certeza. E uma audiência na Câmara Municipal discutiu a parceria público-privada da Rio Luz. O repórter Renato Chapot acompanhou. A nossa luz será de LED. Um consórcio de São Paulo venceu a licitação municipal e vai integrar a parceria público-privada com a Rio Luz, a empresa de energia do município. A PPP terá 20 anos e serão investidos R$ 1,4 bilhão neste período. O consórcio vai cuidar da iluminação e dos serviços de conectividade. Os trabalhos devem começar 3 meses depois da homologação e da assinatura do contrato, o que, segundo estimativas, deve ocorrer entre maio e junho de 2020. Inicialmente, serão trocadas 10 mil lâmpadas na capital. A meta é atingir 450 mil pontos de iluminação em 2 anos. Depois desse período, vão ser instaladas 2.560 novas lâmpadas de LED por ano no Rio. Os postes de concreto serão substituídos por outros de fibra metálica, que geram menos impacto em caso de acidente. A PPP também vai instalar 5 mil pontos de Wi-Fi e 10 mil câmeras de reconhecimento facial pela cidade. Nesta quarta-feira, a parceria público-privada foi discutida numa audiência pública pela comissão especial que acompanha a PPP da Rio Luz. Além da troca e manutenção da rede de iluminação carioca, a empresa que venceu a licitação será responsável pela gestão. De acordo com os cálculos do município, a prefeitura vai economizar R$ 120 milhões por ano com operação e manutenção da rede. No encontro, a subsecretária executiva da Secretaria Municipal de Fazenda deu detalhes sobre o processo de licitação. Tivemos 3 grandes concorrentes, são 3 consórcios, 2 consórcios brasileiros, formados por empresas brasileiras, em especial de São Paulo, e um consórcio chinês. E, após a análise da proposta econômica, temos início a fase de lances e conseguimos ali que a primeira colocada, que foi a empresa Método, desse um retorno de 37% de COSIP, 100% da receita acessória, aí eu vou explicar,
E em termos de investimento, o mínimo de câmeras era 10 mil, eles deram 11.800. De Wi-Fi eram 5 mil, eles deram 5.900. De sensores para resíduos, o mínimo era 4 mil, era 3 mil e eles deram 5 mil. Controles semafóricos era 2 e eles deram 5.900. De acordo com o executivo, a PPP vai tornar a cidade mais conectada, integrada e sustentável. A Orla, 101 parques e praças, pontos turísticos, fachadas históricas e monumentos vão ganhar iluminação especial. Para a comissão especial que acompanha o processo desde 2017, a parceria foi um bom negócio para o Rio. Desde 2017, eu e outros vereadores temos acompanhado passo a passo desse processo, que no início foi muito conturbado. Mas hoje, o que deixa a gente mais tranquilo e satisfeito é porque percebemos que realmente servidores competentes estão à frente dessa modelagem da PPP da iluminação e acreditamos que realmente o resultado vai ser muito bom. Aquela taxa de iluminação pública que a gente paga todo mês na conta da Light vai diminuir? É isso, como ela é vinculada ao quanto de quilowatt que cada um consome, com a diminuição desses quilowatts, naturalmente a COSIP vai diminuir para cada um também. E o Câmara Rio Notícias fica por aqui. Acompanhe a nossa programação também nas redes sociais. A Rio TV Câmara está no YouTube, no Facebook, no Instagram e também no Twitter. Obrigada pela companhia. Amanhã a gente se vê.